Meus amigos, esse capítulo de Black Clover me deixou on fire. Mano, que capítulo bom demais. Capítulo 359, meus queridos. Noelle está de volta. E Noelle agora com um novo modo, com o seu novo bichinho ali, chamado de Leviatã, o deus do mar. Noelle arrebentou demais nesse capítulo e eu gostaria muito de comentar com vocês, porque eu até mesmo cheguei a me emocionar em uma parte, porque, cara, eu me lembrei de todos os capítulos e de todas as coisas que aconteceram anteriormente com ela e o quanto ela consegue permanecer firme e até mesmo se colocar na frente dos seus irmãos, irmãos esses que a julgavam, só que agora são protegidos por aquela garotinha que era dita como uma pessoa sem habilidade alguma para dominar magia. Que baita desenvolvimento, que é minha Noellezinha do amor, né? Bora conferir mais esse capítulo, galera. E aí, galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje para mais um capítulo de Black Clover. Muito obrigado a todos que estão deixando aquele famoso like, para todos que estão compartilhando, comentando e se inscrevendo, pessoal. O capítulo foi um tanto quanto rápido, mas eu confesso que para mim ele foi emocionante, porque ele lida com algumas coisas em particular, não só porque é a Noelle e ela é a minha personagem favorita de Black Clover, mas também porque o Tabata, ele tem uma sensibilidade ao lidar ali com assuntos familiares, sabe? Ele tem muito apreço ali pela sua família, a gente pode ver pelos comentários dele. E esse capítulo, porque envolveu a mãe da Noelle, a Noelle, os irmãos, a situação que eles passavam juntos, faz com que eu me emocione até mesmo nesse capítulo. E eu gostaria que vocês notassem esses pequenos detalhes acerca dos irmãos da Noelle e também sobre a própria Noelle. Outros agradecimentos que eu quero dar aqui é simplesmente ao Morse, que trouxe algumas coisas interessantes acerca dos dragões, do deus do mar ali da Noelle, e como tudo já estava desde o começo de Black Clover, indicando que uma hora ou outra isso aconteceria. Então, créditos ao Morse, porque foi ele que trouxe isso pra mim, conversou comigo numa call, e também ao Trevo Preto, que é a página que ele faz parte lá e que o pessoal comenta várias coisas interessantes. Os caras são bravos. E bom, gente, começando o nosso capítulo, nós vemos que o Nozel está com os olhos arregalados, até porque ele acaba de ser atingido pela sua própria mãe em forma de paladina, que é a Esser Silva. Ela simplesmente vai lá e enfinca a espada dela bem no meio do Nozel, abrindo um oco nele. E eu sei que algumas pessoas, assim como eu, vão acabar meio que se decepcionando, entre aspas, com o Nozel, até porque ele era um capitão e tudo, mas eu acho que a gente tem que ter uma compreensão maior, visto que o Nozel era o filho mais velho, talvez tenha sido o filho que passou mais tempo com a mãe, não só por conta da idade, mas sim também porque tinha uma grande proximidade com ela, e graças a isso, eu acho que ele não luta com as suas forças totais, mesmo que a própria Esser Silva diz que ele ficou forte, mas que ele chegou num limite e de lá ele não irá crescer mais. Então, embora essa frase dê uma conotação de que ele já chegou no limite, eu acredito que o Nozel não está conseguindo batalhar com a sua mãe, assim como o Solid e a Nebra também, porque ambos têm dificuldade de lidar com ela, porque eles passaram muito tempo com a mãe, e vendo ela novamente é muito difícil, gente. É uma pessoa que eles eram muito apegados. A gente percebe que o pai da Noelle, ele nunca chega a aparecer de fato, não tem uma grande relevância nem mesmo para os irmãos, mas nós vemos que quem tem bastante relevância é a Esser Silva, que amou muito os seus filhos. E a gente vê que os paladinos, assim como já tinham mostrado ali com a Lily, eles guardam alguns resquícios da sua verdadeira personalidade e essência, ainda mais que o Lucius, ele não consegue alterar completamente a mente das pessoas. Elas continuam tendo resquícios, células, algumas coisas que conectam ao que eles eram quando estavam vivos ou então quando estavam no seu estágio normal, assim como a própria irmã Lily. Então eu acho bem importante a gente separar essas coisas assim, pra gente não pegar e sair falando que o Nozel, decepcionou e tudo. Eu acredito que tem uma explicação por trás disso, embora eu não tenha gostado do mesmo jeito, porque eu queria ver ele um pouquinho mais forte, sabe? Eu sei que a Noelle, ela cresceu muito de poder, ela ficou muito mais forte conforme o tempo foi passando, mas eu queria ver um pouquinho mais dele. Bom, de toda forma, depois desse golpe em cima do Nozel, que cai lá no chão, fica todo detonado, sangrando pra caramba,
A Aesir olha ao seu redor e vendo ali tudo destruído, ou seja, vendo que o pessoal das Águias Prateadas não foram capazes de fazer muita coisa, como se quando ela saiu do comando ali daquele esquadrão, simplesmente ele se tornasse inútil ou muito fraco. Por isso que aquilo tudo está destruído, mas não só por isso, como ela também vai explicar um pouquinho dos conceitos que os Águias Prateadas seguiam, que fez com que eles chegassem nesse resultado. Não é só porque os paladinos são muito fortes, mas nós vemos que não tem muitos soldados ali lutando e tudo, quer dizer, cavaleiros mágicos no caso, e isso mostra que eles não construíram uma base sólida nem mesmo na sua família. Que dirá eles conseguiriam construir uma base sólida em seus cavaleiros mágicos ali do seu esquadrão, não é? Tudo isso ali tem pequenas ligações que, se você parar pra pensar, faz muito sentido. E é então que a Nebra começa a dizer que ela não consegue enfrentar a mãe dela. Ela fala assim, poxa gente, não dá pra lutar, Nozel me desculpa e tudo. Ela vê que o Nozel tá todo acabado, o Solid também tá muito acabado. Ele até mesmo achou que ele ficaria mais forte, que ele mudaria e tudo, mas ele não conseguiu nada disso e pra ele foi tudo em vão. Eles todos ali começam a desistir, não só por ser a sua mãe, mas por serem muito fracos para bater de frente com ela. Mas aí nós temos mais uma vez a explicação do porquê eles se tornaram fracos. Porque assim, gente, a gente tem que colocar em um certo estágio que a Noelle, ela sempre se dedicou desde pequena. Mesmo sendo humilhada, ela tentava. As pessoas que já estavam no topo, elas quiseram permanecer no topo e só quando foram ultrapassadas que resolveram de fato treinar e ficar mais forte. Esse, no caso, é o exemplo do próprio Solid. E por isso que as frases da Aesir Silva marcam tanto neles, porque ela demonstra a fragilidade que eles tiveram por conta da sua arrogância, do seu egoísmo. E ali ela não só dá uma lição nos seus filhos, mas como também quem está falando ali basicamente entre todas essas partes é a própria Aesir Silva. É como se ela estivesse realmente lá e estivesse viva, porque ela está repreendendo os erros dos filhos no passado ao humilhar a sua própria irmã, ao não tratar a sua irmã como gente, mostrando que o ódio e a arrogância levaram eles a esse estágio. Então eles não evoluiriam muito em pouco tempo, simplesmente também por conta de que eles ficaram no topo ali, no topo entre aspas, e não buscaram crescer mais do que aquilo, ficaram querendo apenas humilhar os outros e por isso a sua derrocada um dia chegaria. As consequências de seus atos, se arrependendo ou não, um dia chegariam. Seria a mesma forma de que eu botar a mão no meu fogo. Eu me arrependi de botar a mão no fogo e minha mão tá queimada, mas minha mão vai continuar queimada, ela não vai voltar ao normal como ela era antes. Então Black Clover nesse momento demonstra tudo isso pra gente e eu queria trazer essa visão um pouquinho diferente do que a gente costuma ver, sabe? Eu consegui perceber isso nesse capítulo e eu queria muito ter falado isso pra vocês. E é então que ela diz que não amou eles o suficiente. É claro que ali tem uma mistura do que ela talvez ache, né? Porque ela não queria ter morrido, ela queria ter cuidado ali dos seus filhos, ela se sente também culpada, mas ao mesmo tempo essa frase pode ser encarada como o próprio Paladino ali com a sua mente alterada falando. E aí então ela diz que mesmo que eles não sejam fortes e tudo, e mesmo que ela tenha morrido e tal, não tem problema, porque no mundo que o Lucius for criar, todos eles serão renascidos e dessa forma eles poderão permanecer juntos. E aí nós vemos os filhos querendo ficar perto da sua mãe, tanto até que eles chegam a cogitar essa reencarnação e até mesmo a derrota. O Solid começa a aceitar esse tipo de coisa, porque no fundo eles não tiveram uma figura materna ou paterna que pudesse continuar ensinando eles conforme o tempo foi passando. E é por conta disso que eles não só sentem falta dela, mas como também ela minimizaria principalmente os erros dos seus filhos no passado, já que o seu pai aparentemente é totalmente ausente e não parece se importar muito nem com seus próprios filhos e nem com ninguém. Então só de ter o desejo de ter a sua mãe próxima a ele, ele já começa a cogitar, mas é aí que aparece a nossa Noelle e ela estava linda e maravilhosa. Eu vi um Twitter ali da Fernanda Tavassi dizendo que conforme a Noelle cresce, fica mais forte e os peitos dela crescem mais ainda, né? O Tabata gosta de botar uns peitos a mais ali na Noelle, eu não ligo não, tá linda, maravilhosa,
te amo de todas as formas possíveis, minha querida, tá linda. E é então que a Noelle aparece e fala assim, fique firme, ó, se levanta, não desista agora. E é então que a Noelle vai encarar a sua própria mãe. Ela consegue reconhecer por conta do espírito antes da mãe dela, que chegou a abraçar ela e o Nozel em capítulos passados. Então, graças a isso, ela percebe que é a mãe. Só que ela diz assim, você pode até parecer assim com a minha mãe, mas você não é minha mãe de verdade. E é aqui e agora que eu vou te ultrapassar. E esse é um momento importante não só para a própria Noelle, porque ela tá ali encarando os seus medos, mas procurando permanecer firme. E quando eu digo encarar os seus medos, é o medo de lutar com a sua própria mãe, aquela pessoa que tanto a amou e que ela queria ter conhecido, que ela queria ter passado muito tempo com ela e ela não teve essa oportunidade. Então, simplesmente no momento que ela, entre aspas, vamos colocar assim, reencontra sua mãe, ela ainda precisa lutar com ela não pode ter uma conversa de mãe para filha e tudo, do tanto que ela sentiu falta da mãe e do quanto ela parece-se também com a Esser Silva, né? Ela até chega a comentar isso, no caso a Esser, e isso é muito importante, porque a Noelle, ela não tá só firme ali por conta dos seus irmãos, mas também por tudo que o Asta ensinou lá atrás. O Asta é um ponto focal de todos os personagens que não quiseram desistir em nenhum momento, e a Noelle também não desistiu. E é então que o Nozel, não sabendo que a sua irmã está mais forte, ele fala que sem a Undine ela não vai conseguir nada. E aí é nos mostrado ali um flashback da Noelle, que quando o Asta ele acabou partindo dessa com uma melhor, entre aspas, ela ficou ali sentada perto do local onde eles saem para o templo aquático e estava lá chorando, e foi uma parte assim emocionante porque ela gosta do Asta, ela está apaixonada pelo Asta, e agora que ela aceita esse sentimento, ela não fica com aquela vergonhinha, tipo, não, vou negar esse sentimento. Hoje ela aceita tudo numa boa, sente a falta dele, chega a chorar, mas imagina que ele ainda está vivo, e o que ele ensinou para ela foi que ela nunca deveria desistir, mesmo que ela não pudesse usar mais o Estágio Santo, que é aquela habilidade que ela tinha adquirido junto com a Undine. Ela não conseguiu fazer isso mais depois de tudo que aconteceu, então ela ficou mais fraca novamente. Só que, olha só, a partir do momento que ela pensa ali em fraquejar, ela se lembra do Asta, e nisso que ela se lembra do Asta e de tudo que ela tá lembrando, ela fala, não, eu vou continuar lutando. Se o Asta acreditava em mim, eu também vou acreditar em mim. E é então que ela diz que ela não vai desistir. E eu acho um desenvolvimento legal, porque foi uma personagem que foi apresentada como uma pessoa que nunca conseguiu ali controlar sua magia, embora o seu poder fosse muito forte, ela não tinha como controlar. A segunda coisa é que ela foi aprendendo através do Asta, não só a não desistir, mas o seu próprio valor, enfrentar os seus irmãos também, superar seus problemas e permanecer firme na hora da batalha. E é então que ela fala assim, não importa o jeito que eu tenho que arrumar, eu vou conseguir ficar mais forte. E é então que ela dá essa animada e aparece a Carrono, aquela menina do templo aquático. Ela diz pra Noelle que, bom, eu acho que eu nem preciso te animar mais. E aí então ela convida a Noelle para ir pro templo aquático, porque tá acontecendo alguma coisa lá e tem tudo ligação com o que está ocorrendo no reino de Clover. E aí tem uma nota do editor que eu achei interessante, que eu acho que foi o Morse que deixou mesmo, que o pessoal do templo aquático, eles são muito sensitivos, né? A tribo deles lá, eles podem ver até mesmo o pensamento das pessoas. É claro que ali foi uma visão, eu acredito que do próprio Morse, assim, da obra e tal. A obra dá isso a entender em alguns pontos, mas pra mim o pessoal percebe apenas por instinto, como se fosse o próprio Ki. E aí então ela diz que precisa dessa ajuda da própria Noelle, porque tem uma lenda do deus do mar que assim que o mundo estivesse no seu final, assim, acabando o mundo e tal, o dragão do mar iria acordar do seu longo sono. E esse dragão do mar é simplesmente o deus do mar, que é muito venerado por eles. Outro detalhe acerca disso é que todos os golpes da Noelle, tudo que é baseado na Noelle, tem a ver ali com dragões desde o começo, o que faz nexo ali do Tabata sempre mostrando tudo isso. E nós temos um detalhe ali do Trevo Preto, que o Morse deve ter deixado, que esse poder ele simplesmente não veio do nada como a gente poderia imaginar. Até porque no Guidebook de 2020 é dito literalmente que a Noelle possui o poder do Deus do Mar, e todas as armaduras que ela tem Deus do Mar em seus kanjis, no seu nome lá em japonês. Outro detalhe bem importante, que tudo está no arco do templo aquático, lá pelo capítulo 60, né, dali em diante, é que quando ela estava também lá naquele templo aquático, a Mana sempre parecia cooperar com ela, não só por ser
água, mas sim por ser o habitat natural da própria Noelle. E aí é uma teoria do próprio Morse que ele comentou pra mim que talvez o pai da Noelle pudesse ser um descendente ou então até mesmo um dos caras lá do templo aquático, um dos deuses antigos, não deuses exatamente, né? Mas vocês entenderam o que eu quis dizer, um cara importante lá dessas lendas do pessoal. E tem um outro detalhe que o velhinho lá do templo aquático, que eu não lembro o nome exatamente, acho que é Gisnoff lá, que o Trevo Preto tinha colocado, ele mesmo diz que a Noelle é a deusa do mar quando ela está lutando. Querendo dizer que, bom gente, tudo isso já estava na nossa cara e um dia isso iria acontecer. E como a Noelle não tem mais a Undine, agora ela vai pegar ali o próprio deus do mar, que é chamado de Leviatã. Leviatã que é tipo um dinossauro ou então um dragão do mar. Eu lembro que em algumas culturas é dito que o monstro do Lago Ness, que é muito conhecido, né, e tudo, das lendas e tal, é um Leviatã, sabe? E é então que aquele deus do mar acaba acordando, só que ele começa a perder o controle e ele precisa de um hospedeiro. E o hospedeiro é, claro, a Noelle, porque ela tem muita magia, ela pode suportar aquilo, e não só isso, como ela também é a pessoa própria de magia de água que poderia herdar esse poder. E é então que ela pega esse amigão e aí nós saímos do flashback e nós vemos ali os próprios irmãos da Noelle vendo ela ficar cada vez mais forte, com a Carrono e também o outro maluquinho, que eu esqueci o nome, mas é o irmão dela, né? Chegando na batalha e a Noelle ativando a sua armadura de Valkyria, só que dessa vez com a forma dragão. E eu adoro dragões, dragões do mar, dragões de fogo, tanto faz. Eu adoro dragões. Ainda bem que o Tabata colocou mais uma vez dragão nesse balacobaco e a Noelle aparece lá com a sua nova armadura belíssima, maravilhosa, uma deusa, me ajoelho aos seus pés, e aí vai enfrentar a sua mãe que diz assim: olha só, você se tornou forte, hein, filhinha? Tô bem orgulhosa. E ali a gente termina o capítulo de Black Clover. Que capítulo sensacional, eu fiquei embasbacado, porque foi lindo demais, e toda essa relação de mãe e filha, e mãe e filhos também, a relação que todos eles têm, a Noelle ficando firme para lutar contra sua mãe, mesmo que aquilo seja algo que ela nunca queria que tivesse acontecido. Bom, é uma atitude magistral, muito corajosa e principalmente mental. A Noelle, através do Asta, adquiriu mentalidade vencedora. E o que eu quero dizer com mentalidade vencedora não é papo de coach, gente. Se você tem uma mentalidade que você vai vencer nas coisas, que você vai conseguir, que você não vai desistir, isso te ajuda, ao menos, que você consiga persistir no seu objetivo. Tudo bem, isso não garante que você vai conquistar algo de fato. Muitas vezes até você não vai. Porém, isso lhe garante, ao menos, que a sua persistência terá resultado e com isso você conseguirá vencer. E toda essa parte de família entre eles eu achei muito maneira. Gostaria de saber o comentário de vocês acerca disso tudo, tá bom? Muito obrigado a todos que me conferiram até aqui e agradecimentos mais uma vez ao Trevo Preto e o Morse, eles que agregam muito no mundo de Black Clover, pelo menos no meu ponto de vista, tá bom? Um beijo no coração, valeu e um abraço!